Nós temos, à luz da doutrina espírita, tentado nos preparar, nos educar, disciplinar o nosso espírito e clarear a nossa razão, nosso entendimento, à luz da mensagem cristã, para que a nossa palavra seja sempre recebida nos planos espirituais como uma prece. Houve época, e não foi pouco tempo, eu tinha que orar de olhos fechados, baixar a cabeça, fechar os olhos, para conseguir me concentrar e elevar a minha prece, o meu pensamento, o meu sentimento aos planos superiores. O tempo se passou, as experiências se fizeram, e sempre experiências são experiências, nem sempre agradáveis, mas elas enriqueceram o meu espírito, ainda que seja com dificuldades, mas meu espírito aprendeu. E através do dia a dia, desse chamamento de atenção que os nossos amigos espirituais nos concedem por misericórdia mais, através da mediunidade, que todos são contemplados por ela, porque Deus é amor, não existe privilégio nas leis de Deus. Nós fomos então participando de trabalhos espirituais feitos no campo físico, material, social, e também dentro do trabalho puramente espiritual, em contato com os mentores, sem o médium encarnado, mas um trabalho puramente espiritual. Nós fomos aprendendo debaixo de observações, de repreensões, mas de socorro, de ajuda, porque a lei de Deus é de justiça, é de amor, mas nos chama a responsabilidade, nos repreende, mas com amor. É lei de Deus, ela se faz, mas com amor. Nós vamos aprendendo então a anular um pouco as coisas materiais para que elas não interfiram nas nossas decisões verdadeiramente espirituais, quer dizer, decisões sobre a vontade e a orientação dos mentores espirituais, trabalhando sempre para que os interesses materiais, as vantagens que dominam os sentimentos dos homens, não interferissem e não prejudicassem as decisões espirituais para as quais nós fomos abençoados. E dentro deste trabalho de vigilância espiritual, de lutas, mas lutas edificantes, nós fomos aprendendo a conversar em forma de prece, a falar aos nossos irmãos e também em torno da nossa mesa, que é um verdadeiro trabalho espírita constantemente, de forma espiritual. Passei então a ter essa proteção divina de falar dessa forma, com os olhos abertos, com a cabeça voltada para todos vocês, meu olhar espiritual buscando em cada coração, em cada alma, em cada sentimento, seus sofrimentos, suas dores, seus questionamentos, e isto chega até os amigos espirituais que patrocinam este trabalho, tudo isto dentro dessas irradiações cujos endereços vêm para esta mesa de Dr. Freitas, é feito sob o comando, puramente o comando espiritual. E nós aprendemos então a conversar com nossos irmãos, fazendo preces. Então nossas palavras são preces, porque elas é tocadas pela vontade de ajudar, de amparar, de proteger. Ela é formada de uma força muito grande de equilíbrio espiritual para buscar um pouco de evolução para o nosso espírito. Vigiai e orai de Jesus. Isso é constantemente em todas as decisões da minha vida, com a idade que foi chegando, tudo isso foi se fazendo de uma forma mais suave, não digo assim perfeita, porque não é possível.
na terra haver perfeição em relação às coisas de Deus. Mas as coisas de Deus existem e vencem as dificuldades dos encarnados, desde que eles sejam movidos pelo amor, pela caridade cristã. Isso que nós ouvimos, a caridade feita por gratidão a Deus, por lealdade a Jesus, nunca se considerando melhor do que ninguém, porque está fazendo a caridade, mas sim correspondendo a tudo que nós devemos a Deus, ao nosso Cristo amigo, aos mentores espirituais. Nem sempre as leis do mundo entendem das leis de Deus. Nem sempre os homens legisladores entendem da misericórdia de Deus, das leis amoráveis do Pai, que rege os destinos do planeta com a maneira mais simpática, mais feliz do Brasil. E nós sentimos então de perto a assistência espiritual que chega a cada coração, que vibra com a palavra do Evangelho, que vibra com a responsabilidade com que esse trabalho vive, age, se comunica há 60 anos de trabalho, 62 de espiritismo, mas 60 anos de trabalho, nem sempre férias, nem sempre medo da chuva. E nós sabemos que todo esse esforço que o ser humano emprega para a divulgação da mensagem do Cristo, que à luz da doutrina espírita nos facilita o entendimento da Boa Nova, tem assistência divina. Todos que derem um pouquinho de si para que a mensagem do Cristo chegue a outros corações, felicite outras almas, levante alguns caídos do caminho, são abençoados, são protegidos pelas forças poderosas do bem. De princípio, os mentores abraçam o trabalho, propriamente dito, o trabalho. Nem sempre o médium é marcado, é detectado, recebe diretamente e compreende, assimila. O trabalho espiritual é feito, então, para o povo, para os que sofrem, para todas as criaturas. Mas chega um tempo que a misericórdia de Deus se agiganta na alma do trabalhador, que a assistência é direta, tem o endereço certo, tem o ponto marcado na alma humana para que ela tenha força, coragem, força de amar, coragem de perdoar, sensibilidade para entender as dificuldades do próximo e a coragem de continuar trabalhando, embora as dificuldades existam e poderosas do mundo para interferir na mensagem de Deus que nasceu na manjedoura. As dificuldades existem e existirão sempre, porque são desafios para o ser humano que quer seguir a caminhada da evolução espiritual. Então, se você está bem, trabalhe para o bem. Se você está sofrendo, enfrente o sofrimento com amor, com simplicidade, com coragem, com tranquilidade de quem sabe de onde você está vindo, por que aqui e qual a bagagem que você deve levar para a sua eternidade. Muitas vezes, o mundo espiritual amigo, trabalhador do Cristo, pede um testemunho e merece esse testemunho. O Cristo merece esse testemunho. Embora eu sofrendo, eu amo o Cristo. E por amar o Cristo, eu quero ajudar a quem precisa e que de mim se aproximar. Lógico, dentro dos nossos limites, porque nós somos altamente limitados. Por quê? Porque somos egoístas. Se nós perdermos, deixarmos para trás o egoísmo, o individualismo, a espiritualidade se multiplica em bens espirituais, na mensagem dos bens materiais, para aliviar o sofrimento do corpo e da alma, para matar a fome do corpo e da alma. A espiritualidade investe em você com bens materiais, para que você, então, faça deles mais caridade, ampare mais pessoas. O perigo está em que você consegue esse bem espiritual na feição de material e se faz egoísta e quer sempre mais e quer sempre mais. Aí está o perigo. Mas de Deus para nós é uma maravilha. De Deus para nós é bênçãos sobre bênçãos, na saúde, na alegria de viver, no bem-estar familiar, social, político, em qualquer setor, onde o trabalhador se fizer mensagem do Cristo, as bênçãos de Deus se multiplicarão.
e o bem será vitorioso. Aí é que nós precisamos ter cuidado, dar vitória ao bem, ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que chorar, mas o bem vai crescer na minha alma e eu quero que ele chegue aos demais. E aí está a nossa chance. Vamos trabalhar, estudar a doutrina espírita, trabalhar seguindo as orientações do Cristo, que a luz da doutrina fica bem mais fácil, bem mais compreensível, bem mais tranquilo para o nosso entendimento, para as nossas realizações, fazendo então com que a doutrina prossiga, seja divulgada, felicitando outras pessoas, tanto quanto nos tem felicitado. Que Jesus a todos nós abençoe com saúde, paz, alegria cristã, alegria espiritual, alegria eterna. Não é a felicidade passageira, mas a alegria eterna que é de Deus para todos os seus filhos. Que assim seja. Obrigada, Jesus amigo. Assim seja.